Caro amigo, estamos finalmente airborne. Muito boa noite. Muito boa noite. Eu Peço tinha, eu imensa tinha. desculpa. Não, não era essa. Eu antes tinha feito aqui uma introdução muito radiofónica, Pois faz, mas não era o momento, não era o momento. Mas posso repetir? podes repetir. Ok, então vamos lá ver como é que era. Muito boa noite e depois de algum imprevisto, de algum problema técnico, rapidamente, não tão rapidamente, mas com muita paciência, resolvido por parte do nosso técnico, o nosso produtor, o nosso sonoplasta, o nosso diretor, Hugo Salgueiro, estamos aqui no ar para mais uma emissão do nosso podcast, o nosso programa 113º. Aqui estamos. Muito boa noite, Hugo, e boa noite a todos os nossos ouvintes worldwide. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Qual é, como é que era? Qual é a palavra? Como é que era a palavra? Havia sempre estes concursos à noite, não era? Ah, Sempre tinhas que dizer, então diga lá qual é. Tinhas que dizer uma palavra não, para isso. poder participar no concurso, não é? Não, eu acho que o Quando, meu quando amigo o está-se a telefone toca, confundir. Ora aí está. era? É isso. Muito bem-vinda ao Então diga lá a frase, como é que é? Diga No lá a Brás e frase. Brás, Diga lá no a frase. Brás e Brás tem tudo o É, que faz falta para a sua casa. exatamente, era isso. Então Era diga-me isso. lá, olha, eu gostava muito Muito de ouvir obrigado. o Zé Malhoa. O Zé Malhou. Sim, no Mãe. O Zé Mãe. Malhou era desse tempo. Homem, claro que era. Mas, Estava a começar. devia estar a começar. Tu e eu não somos tão velhos, pá. Eu, Mas calma com esses comentários, não, pá. eu falava mais por ele O Zé do que Malhoa é mais nós. velho que a gente, pá. Eu sei que ele é mais velho, mas eu nessa altura de pequeno não me lembro de ouvir o Zé Malhoa. Ou se calhar sim, Mas era mas porque o meu amigo estava num cenário musical diferente. O meu amigo sempre foi um homem muito avant-garde, não é? nacional. Claro, o meu amigo era um homem Nacional. muito mais. Eu comecei na música popular portuguesa. Sim. Depois então é que fui subindo, não subindo de escalão, isso parece. Isso é um bocado ofensivo para a música popular portuguesa, não é? Não, aliás, eu sempre tive, até comentei com isto, não sei como é que foi há pouco tempo, que eu sempre tive a sorte de, em termos de música, sempre tive a sorte de ter, tenho a sorte de ter nascido e ter crescido ao lado de Uhum. duas mulheres que sempre gostaram muito de música. A minha irmã e a Mizinha, a minha Uhum. tia Mizinha. E a tia Mizinha, eu acho que falei isto contigo, que comprava discos na Feira da Lavra. Ok. Os singles e os LPs. E depois a minha irmã gostava muito de música, comprava a revista Bravo, Oh, bravo, sim. Também. que era em alemão, Como? Em alemão, que sim, era em exato. alemão, Sim, mas todas as mas era semanas um comprava a êxito. Bravo. Sim, sim. Era bom para forrar os dossiês e não sei o quê, porque eu não Sim. entendia Achtung, era a única coisa que eu entendia. Na altura E não havia Google Translate, claro, mas claro, havia claro. dicionários. E então era a Bravo que na Alemanha deve-se dizer Bravo, Bravo! Bravo. Era uma revista muito o que eles chamam aqui, por exemplo, a prensa roça, não é? Não, Sim, não era, sim. era só de música, não era só Não, de, não era não só sei, eu de não entendi música. alemão. Não, não, Entendi não questão de alemão. entender ou não, era depois ver o conteúdo realmente, mas aquilo era uma revista que se estendia depois, tinha pequenos sketches Secções. como assim, umas secções assim separadas, tinha diferentes secções, mas tinha muito gossip, era muito de rumores. Eu não sabia. Sim, 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 sim. De que escolhisses. Era de que Escolhices, escolhisses. sim, gossip. Hum. Gossip Girl. E também era, tipo, tinha estes consultórios. Estou apaixonado É- por uma é- colega, é- mas não lhe consigo dizer nada, o se que é que eu calhar, mas faço? estava em alemão. Claro, que era Heidenhund in Holland. De Barabeca. Agendas. Ouve lá, vou, vou começar aqui uma coisa, um pequeno reparo. Pequeno reparo. Sim, o meu amigo está muito bem barbeado. Oh. Pode começar com uma piada, Para mas os nossos começar. ouvintes dentro de uns momentos vão ver Pois, que isto é mais isto, profundo, isto tem porque no fim de uma. contas tem algo de profundo. Sim, Mas comecemos assim, foi a não minha é? reflexão de quarta-feira Não, de manhã. não, eu e o Hugo, ultimamente, algum dia, se quiseres, publica os nossos videoblogs, Sim. que em vez de mandar mensagem escrita ou mensagem de áudio por Ah, WhatsApp, ou, esta ou, semana temos intercambiado ou telefonar diretamente. vídeos.
Como? Ou de telefonar diretamente. Ou telefonar diretamente, exatamente. Mandamos vídeos, pequenos vídeos, Pequenos. videoblogs, Exato. videoblogs, com conteúdo bastante intenso e que dá para pensar. Sim, 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 dá que pensar. Dá que pensar. Com A uma minha, certa profundidade. uma certa, sim, porque a minha Hum. reflexão desta manhã foi. eh, Já deve ter sido para aí a terceira ou quarta vez que eu te digo exatamente a mesma coisa, mas queria reforçar essa sensação que estou a ter com esta máquina de barbear que comprei, mas é uma máquina destas manuais, não é? Sim, uma réplica de 1920, não é? Para aí, sim, sim, Uhum, sim. uhum. E Que estou. não é uma navalha, não é Não, uma navalha, mas é uma gilete, não é? sim, mas estou fascinado com aquilo. Tem só uma Uhum. lâmina muito, muito, muito fina. Mas voltei outra vez embora não esteja totalmente barbeado, porque eu faço, digamos, aparo a barba com uma máquina e depois faço, digamos, as pequenas Os correções, contornos, não é? exato, para que fique totalmente liso, para que não se note aquela barba assim perdida, ou solta assim pelo pescoço abaixo, não é? Pela zona Uhum. aqui da maçã. Sim, eu tenho Sim, a minha barba muito desleixada agora, sim. por exemplo. Há que. Vou arranjá-la amanhã. Pá, eu como estou muitas vezes De cara ao de público. cara ao público, exato, Claro, convém claro, claro. manter assim uma certa ordem, não é? Facial. Então, mas eu já há muito tempo que não prestava muito, ou não me dedicava a comprar, ou seja, comprava as giletes, mas destas descartáveis, e que realmente usava muito pouco, mesmo só para fazer esse efeito, não é? De aparar aqui os contornos, como tu dizes, mas comecei a ver cada vez mais a publicidade destas máquinas antigas, não é? Estas máquinas de barbear. Epá, e a sensação de barbeia, de como fica a pele, de não sentir o pelo na cara, é uma sensação. A minha descrição esta manhã para ti foi íntima, é muito mais íntima, mais pessoal, mais personalizada, mais. Hum. Não sei. É... Eu pus-me aqui a pensar, com tanta intimidade, vai lá, começas por barbear e depois Mas já houve uma acabas coisa, quantas num- vezes já. numa Ou atitude seja, onanista. eu nos filmes, especialmente nos filmes, via às vezes estas imagens, estes barbeiros, especialmente nos Estados Unidos, porque normalmente são filmes americanos, As hum, barbearias. onde se sentavam, vinha o barbeiro, aquecia a cara com uma toalha, depois espalhava o creme com o pincel, e depois fazia a barba com esta navalha que tu dizes, não é? De fio único. Uhum. eh, e eu sempre imaginei e sempre pensei que "Epá, isto realmente deve ser uma experiência interessante, não é? Da mesma maneira que Sim. quando uma pessoa vai a um cabeleireiro e lhe cortam o cabelo, mas, e se vais muitas vezes digamos, esse cabeleireiro, depois acabas por criar uma relação de confiança, porque ao fim e ao cabo, para mim sempre Sim, foi, as barbearias antes eram um ponto de encontro. sim, claro, e onde Eu muita lembro, eu gente. lembro, eu lembro-me de ir à Rua do Cardal à Uhum, Graça. uhum, O nome da rua é Rua do Cardal à Graça. À barbearia do Senhor Ari e do Senhor Vinagre, aham, dois senhores, o Senhor Ari e o Senhor Vinagre, que era onde eu cortava o cabelo até aos, não sei, até aos 12, 13 ou uhum, 14 anos, eu cortava o cabelo aí. Então era uma peregrinação. Um sábado de manhã eu ia com o meu pai, não todos os sábados de manhã, obviamente, mas quando íamos era o sábado de manhã. aham. ah, Passávamos pelo Senhor Ari e pelo Senhor Vinagre, cortávamos o cabelo, daí íamos provavelmente até buscar algum par de sapatos que tivesse no Senhor Manel Uhum. e depois já íamos à taberna do Senhor Arnaldo. O meu pai bebia um pinho de vinho, eu, se calhar um small ou uma coisa qualquer, estava por aí, depois já íamos para casa, provavelmente descendo a Leite Vasconcelos, atravessávamos a Feira da Ladra e chegávamos a casa para almoçar. E quantos anos é que foste a esse sítio cortar o cabelo? Pois é o que eu estou a dizer, pá, eu provavelmente desde muito novinho, pá, aí 4 ou Uhum, 5 anos, até que tive pá, aí 14 ou 15, porque depois comecei a ir à Rua da Verónica, diz que já vais sozinho, não é? Que os teus pais já uhum, te dão o dinheiro, então pá, eu tenho preciso cortar o cabelo. Depois, obviamente, havia uma época em que eu, durante alguns anos, cortava o cabelo 2 vezes por ano só, porque deixava uhum, o cabelo aham.
crescer, que claro, o meu cabelo quando crescia era tipo Michael Jackson, era uma coisa assim, parecia um abajur de um candeeiro, não é? Porque era muito, muito encaracolado. Aham. Mas, mas eu lembro-me disso, a barbearia como um ponto de encontro. E hoje em dia se vê-se em Madrid, mas com as barbearias latinas, Ok. com as barbearias dos dominicanos Sim. principalmente, Uhum. que isso, aliás, isso é uma amálgama de serviços, essas barbearias, porque tu vais aí, cortas o cabelo, telefonas para Santo Domingo, mandas dinheiro, ah, se calhar ainda comes O um que eles chamam o sancocho ou qualquer locutório, coisa. não é? Sim, 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 tem tudo Ah, junto, sim, 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 ok. tem tudo junto. E, e tu falas disso, não é? Falas da. Mas claro, perdeu-se um bocado isso, se calhar ainda há, se calhar ainda há. Eu acho que ainda há Nos isso. meios mais pequenos, provavelmente, não Sim, é? porque talvez seja isso, não é? Porque assim nas vilas ou nas aldeias ainda se mantém essa tradição, não é? E esta forma de as barbearias, os cabeleireiros, mas também sempre, agora, ultimamente, digamos, nas últimas décadas, por assim dizer, aqui unificou-se, não é? Começaram a aparecer os cabeleireiros unissexo. Unissexos, Claro, e exato. antigamente era um pouco mais, era o cabeleireiro era mais para as senhoras, a barbearia era para os homens. E, mas essa experiência de barbear-se, não é? Até te disse, não é? Que eu, digamos, eu não me lembro exatamente do meu pai me ter ensinado a barbear, mas eu tenho memória de vê-lo a barbear-se. Portanto, Uhum, deve ter apanhado isso, obviamente, a forma de o fazer. E, mas esse ritual, não é? uhum, Esse pequeno ritual de acordar de manhã, e especialmente isto começou a ser mais frequente quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, levantar-te, de passar a água com água quente, a cara com água morna ou quente, começares a fazer, digamos, o creme, não é? A misturar o creme com o pincel, depois a pôr o pincel, para mim era um ritual tão agradável, porque era uma coisa que me satisfazia, não é? uhum. Depois, eu já há muito tempo que não faço a barba por completo Todos os dias, claro. Eu durante e 2 anos não, fiz mas a nem barba sequer, mas nem todos os sequer dias. completo. Ou seja, já, Claro, eu, claro, eu, claro, claro, eu acho claro. que desde 2010 Que usas barba. que não faço a barba completa. Hum, Aparo, não é? Com a, uhum. com a máquina automática, mas e às vezes tenho saudades, mas não de voltar outra vez a usar estas giletes de 10 lâminas, não é? Yeah. A Mac Sim, 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 48, sim, não sim, é? sim, sim. Hum, Que tanta publicidade fizeram ao longo destes anos. Um balúrdio, pá, custava tão caro, tão caro, tão caro. E, aliás, uma das decisões, ou uma das razões pela qual eu tomei a decisão de deixar de me barbear assim desta maneira, ou pelo menos de uma forma regular, foi uma questão económica. Posso dizer que foi uma questão claro. económica, Sim, 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 sim. que era muito caro. Era muito caro comprar os. Se uma pessoa se barbeia a Hum, cara completa todos os dias, pois provavelmente gastas 20 ou 25 euros por mês em lâminas. ou mais. Porque são Sim, muito se calhar caras, ou pá, um mais, não é? pack, Ou um seja, pack de lâminas, não sei a que preço é que estão, mas eu lembro-me de que eram muito, muito caras, pá. hum, Para sim, mim, sim, para mim demasiado caras claro. digamos, para o resultado final, não é? Ao fim e ao cabo, Não, o usas. resultado, o resultado já depende, não é? Depende, vamos lá ver. Uma cara toda barbeada é uma cara toda barbeada, obviamente. Hum, Está mais limpa, não é? Também requer hum, mais cuidado, porque tens que barbear todos os dias, mas nós temos barba, também temos outro tipo de cuidado, não é? Temos que manter a barba limpa. claro. No fim de contas, Mas também, isto é pelo que está aqui, não mas é? também antigamente havia uma quase obrigação. Lembro-me, por exemplo, quando entrei no aeroporto para trabalhar para a British Airways, havia um dress code, não é? Havia um código de vestimenta, não é? Tinhas que cumprir com certos requisitos. Por exemplo, eu com a barba assim não podia ir trabalhar. Hum, Demasiado curta. uhum, Ou seja, barba de 3 dias não podias ir trabalhar assim. Isto claro. naquela altura, estou a dizer 98, 99, eles tinham este requisito. E havia certos sítios onde tinhas que fazer a barba.
não era, não se, hoje em dia é tudo muito mais laxo, não é? Mais relaxado. Sim, sim, sim. Podemos ir de ténis, mas ainda há sítios que ainda mantêm Sim, mas esse. à parte disso, o que há é mais laxo, como tu bem dizes, mas uma exigência que se mantém em todos os sítios. Eu muitas vezes falo disto com a Monte, que é a higiene, Uhum, não é? Eu acho que uma das coisas que se mantém é a higiene pessoal, ou seja, uma pessoa tem que ir limpo para o claro. trabalho, não é? Estamos a falar de barbeiros e barbearias e tudo isso, e eu quase que me esqueci a dizer que o meu tio, o irmão do meu pai, é barbeiro, Hum, na Portela de Sintra. Era o pai do Mário Rui. O pai do ok. Mário Rui é barbeiro. Aliás, a última vez que eu estive com ele, fui-me encontrar com ele estava na barbearia. Continua a ir, tem 76 anos, Uau. continua a ir à barbearia todos os dias, inclusivamente no sábado. E nesse dia que eu lá cheguei, ele disse: estava aqui à tua espera. Não há ninguém, vamos embora. Fecha a porta, fomos à casa da filha dele e depois fomos até casa dele também. E aproveito para dizer que estamos a gravar no dia hum, 11 para 12 de janeiro, já é 12 de janeiro, e, hum, e o Mário Rui teve cá neste fim de semana. Não. Teve cá neste fim de semana e foi uma bela visita, pá, foi uma bela visita. Aliás, nós estamos a começar o ano bem, porque amanhã vamos embora para Barcelona, depois no próximo fim de semana tenho a visita do Filipe e Uhum. da família, e depois no dia 27 vamos a Lisboa, ou seja, que é uma boa maneira de começar o ano, não é? Arrancas aí já a comer quilómetros. Exato, mas eu não queria fugir do que tu comentavas, da questão do barbear e tudo isso, e o que tu fizeste referência nestes videoblogs que a gente estava a falar, estas mensagens de vídeo que tu mandavas, e é um aspecto muito bonito, e que tu comentaste que é sobre eh, os pais Uhum. que transmitem estes conhecimentos aos filhos, não é? Sim. Da Sim, a mesma figura maneira paternal, que, não é? claro, da mesma. Sim, aquela transição, não é? De- digamos, é mais um passo Da infância à da adolescência, infância à não é? adolescência e da adolescência a Uhum. homem, não é? A ser um homem. Muitas vezes, para nós, quando começamos já a ter este tipo de comportamentos mais de adulto, ou seja, são marcas, são estas rotinas que definem, não é? Um pouco as nossas transições Uhum. das diferentes etapas das nossas vidas e que nos sentimos mais. Já faço a barba, já sou um homem. Não é, não é questão, não, vamos lá esclarecer uma coisa, não é questão de fazeres a barba que já és um homem, mas digamos, estas pequenas coisas que ao fim e ao cabo passam de pais para filhos. É uma das muitas coisas que passam de pais para filhos, mas digamos, quase que era como se fosse quase a obrigação, não é? Por parte dos pais de transmitir esse conhecimento aos filhos, não é? E nós, pelo menos eu, mas nós ainda somos ahm, de uma geração em que se dava muita importância à barba e também por uma questão de Claro. modas, não é? Hum. Agora está de moda, já há uns anos que está de moda de novo Sim. o homem usar Eu vejo a muitos barba, não é? homens, muitos homens aqui Sim, em sim, sim, Madrid sim, 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 vão sim. sempre com barba. E eu não sei, antes que tu estavas a falar, agora estou a pensar, não será que isto também veio esta moda ahm, por uma questão económica Hum, também? Não me surpreenderia. Porque Porque eu agora já não sou fumador, mas tu sabes que nos meus últimos anos de fumador eu fumava tabaco de enrolar, Uhum. que foi um regresso, porque eu já com 20 anos, para aí, 19, 20 anos, fumava tabaco de enrolar também. Hum. Ahm, ou seja, que muitas vezes estas crises têm também uma influência Uhum. Os hábitos. nas modas e nos hábitos Uhum. das pessoas, não é? Sim. E, E é assim, e o facto dos pais transmitirem é, sim, os pais transmitem isso e tu até apontavas um aspecto que é curioso, que é, tendo em conta as famílias, que hoje em dia pois há Sim. famílias monoparentais ou só com um membro,
se haverá mulheres que tenham que ajudar os filhos a barbear-se por primeira vez, ou homens, ou Uhum, pais, que tenham que ajudar as meninas uhum, na sua higiene pessoal quando vem o período menstrual, não é? uhum. E é assim, ou seja, eu acho que nós já fazemos parte de uma geração que está preparada tanto para uma coisa como para outra. Sim, eu também acho que sim. Os homens e as mulheres da nossa geração já estão preparados para tanto para uma coisa como para outra. Uhum. Digo eu, a grande maioria, não é? Bom, se calhar somos, n- digamos, nesse sentido, eh, estamos preparados, ou sentimos-nos preparados porque temos filhas. E, Claro, claro, claro. Sim, 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 sim. no meu caso, estando solteiro, pois também tenho que estar. Eu sei que mentalmente estou preparado e para esse momento, ou seja, não é, para mim não é uma coisa que me assuste para nada, não é? Mas é certo que estes estereotipos se marcaram, não é? Que ao fim e ao cabo marcaram, digamos, os comportamentos dos homens e das mulheres e o comportamento de cara aos homens e às mulheres, não é? Vice-versa. eh, que temos formas de comportar-nos, ou tínhamos, Uhum. de forma tradicional, de comportar-nos em relação às mulheres, ou digamos, as questões das mulheres não nos interessavam tanto, nesse sentido, quando são coisas mais íntimas, da mesma maneira que se calhar as mulheres não nos interessavam, não lhes interessava a forma como nós nos barbeávamos, ou como, sei lá. Hum, não sei, para mim é difícil entrar neste tema assim tão específico porque não tenho essas experiências, não é? Mas nisso tens razão, eu acho que tens razão, que nós estamos mais preparados do que se calhar as gerações anteriores, não é? Claro. Para esse tipo de Sim, situações. sim. As gerações anteriores seriam fala com a tua mãe. Ou para outro aspecto, fala com o Exato, teu pai. exatamente. Diz, não é? Não, mas Imagina, é, não é? mas é, mas é esse ponto que eu falava, que eu dizia antes, não é? Ou seja, essas memórias que eu tinha do meu pai de barbear-se, alguma coisa ficou, de certeza, mas depois ao longo dos anos que eu deixei de lado essa parte, não é? Deixei de me barbear de uma forma regular, frequente e na totalidade, pois comecei a sentir essa falta, essas saudades de ter esse ritual de manhã, não é? Não. De barbear-me por completo. E comecei, tu sabes que eu já passei por esta fase de deixar a crescer a barba bastante Uhum. e comecei a ver e via muito conteúdo de como tratar a barba, como cuidar a barba, como aparar, como dar-lhe forma, bom, começou a entrar nesse campo já da obsessão, não é? E depois outra vez isto vem por ondas, não é? Tenho a fase de deixar crescer, depois tenho a fase de ter a barba mais curta e depois outra vez deixo tudo de lado, não é? Todos os produtos e todos os óleos e os pentes especiais para estirar a Yeah. barba, para não sei quê, não sei quantos, e fica tudo de lado. Depois volto outra vez a aparar a barba, fica curta, deixo crescer mais um bocadinho, mas agora é esta coisa de voltar a ter esta relação com o barbear. Não sei, pode soar absurdo, mas é o que eu te explicava esta manhã. Não, tu Eu és para um mim, homem muito de eu, sensações, eu pá. para mim, eu para mim, Principalmente ultimamente. Nada. É verdade, meu. É verdade, mas epá, isso é não bom, sei, isso não é bom, sei, pá. não te sei explicar exatamente porquê que acontece. Não sei se é porque estou se calhar mais consciente em certas coisas, ou estou também mais aberto a experimentar a aceitar diferentes sensações e estar mais consciente também. Mas esse ritual, eu uma vez já tinha falado com isto com o António Jorge, não sei se te lembras do António Jorge, que vive na Holanda, Sim, claro. eh, Nosso convidado. que ele, acho que falámos uma vez sobre isto, da questão de fazer a barba com lâmina e não sei o quê, e para mim sempre foi um ritual que me chamou muita atenção e que eu nunca tive essa experiência de sentar-me num barbeiro e que alguém me fizesse a barba, alguém me aparasse a barba daquela maneira, não é? Uhum. E achava idealizava muito essa imagem. Sempre idealizei muito essa imagem, não é? De fazer a barba num barbeiro e acabei nunca por fazê-lo, não é? Também nunca é tarde. Mas não sei, estou a sentir este voltar outra vez a conectar-me com essas sensações, porque eu volto a dizer, tenho uma sensação de uma intimidade que eu já não tinha, não sei, parece que é uma coisa
que me identifica Uhum. e que é agradável, pá. É uma experiência agradável. Não sei. Mas aqui há 25 minutos falar Não, sobre as mas sensações de barbear. Não deixa de ser um ritual como tantos outros que eu tenho, não é? O fazer o café pela manhã, já sabes que eu também sim, sou de. mas, por exemplo, para o meu pai não é um ritual, para o meu pai é uma rotina. O barbear, para o meu Aham. pai, não é um ritual, é uma rotina. Uhum. É um ato quase automático. Ou seja, o meu pai, eu até te comentei isto, o meu pai nunca deixou crescer a barba Uhum. e o meu pai só em situações de muito extremas Uhum. é que passou um dia sem se barbear. Uhum. Como foi agora há pouco tempo, porque teve que ser, foi hospitalizado, uma certa urgência e tal, e acho que teve um dia sem se barbear, ou um dia ou dois, não sei, tenho que lhe Uhum. perguntar. Eu até acho que ele me mandou uma fotografia, vê lá bem. Ah, mas é a tal história, ou seja, eu nunca vi, e então para o meu pai, mais que um ritual é uma rotina, porque nós, por exemplo, não consideramos o tomar banho como um ritual, porque é uma rotina, não é? Porque a gente toma banho. Pois o meu pai é igual. Ou seja, faz parte da higiene pessoal. Aham. Eu até diria mais, o meu pai, se lhe dão a escolher um dia, por exemplo, pá, tu hoje só tens que escolher, ou tomas banho ou fazes a barba. O meu pai diz, eu faço a barba. É assim, meu. É impressionante Aham. aquele homem, meu. Ah, como... Pois isto tem, não sei se tem a ver com o facto de ter feito a tropa também, estás a perceber? Ah, Porque o serviço militar obrigava, não era? sim. Esse cuidado e essa higiene pessoal todos os dias. Uma das coisas que eu noto, muito poucas vezes, já há muito tempo que não. Olha, estou a ver agora aqui, no dia 9 de outubro, foi quando o meu pai me mandou esta fotografia, Aham. que não vou mostrar agora, mas mostro-te depois, em que teve 2 dias sem fazer a barba, Hum. porque foi hospitalizado, digamos, de urgência, e, e eu até achei piada porque ele mandou-me aqui um selfie no dia 9 de outubro e estava-me a dizer isso, estava-me a dizer que nunca tinha passado tanto tempo sem se barbear. Mas, mas lá está, são outras gerações, acho eu. Aham. São outras gerações, porque eu lembro-me, por exemplo, o meu padrinho, coitado que já faleceu, ah, hum, ele tinha esta brincadeira comigo, meu, que sempre foi um homem de uma barba muito rija, e não se barbeava todos os dias como o meu pai. Aham. E tu sabes o que é isto? Um homem de barba rija com barba de 2 dias. Aquilo não é barba, aquilo é uma lixa. Yeah. E de eu chegar a casa, ó padrinho, não sei o quê, e dele agarrar na minha bochecha e raspar. Quer dizer, e ele diz, que é para ver se cresce a barba. Eu ficava todo vermelho, meu, todo arranhado, mas eu achava piada aquilo. Eu acho que a minha mãe não achava muita piada, mas eu sim achava piada aquilo. Aquilo doía, pá, Ah, obviamente, claro. aquilo doía, mas pronto. Yeah. Ah, de maneira que é assim, cara amigo, mas eu tenho vontade agora, se calhar dentro de pouco tempo, Aham. barbei-me todo. Sim. Hum. Sim, para a pele, não sentes que às vezes a pele deve respirar também? Yeah. Como Sim. nós de vez em quando temos que respirar também e fazer uma pausa Hum. para qualquer coisa, dar um passeio ou uma coisa qualquer. Se calhar podíamos fazer o mesmo Mas eu noto uma com diferença a tão barba grande também. quando, por exemplo, agora como eu estou, não é? Tenho a barba tão curta, já há muito tempo não tinha assim a barba tão curta, e noto uma diferença tão grande uns milímetros, pá, e estamos a falar de milímetros, não estamos a falar de centímetros, nem percebes? Mas Tu sabes a barba com que eu andava por causa do claro, teatro. claro, claro. Sim, sim, Eu sim. quando, eu quando cortei a barba, que no fim de contas foi a pará-la, Aham. mas porque ainda fiquei com barba, eu estava em choque. Uau, porque muda, as pessoas mudam, Claro, sim, obviamente, e se nós nos barbeamos completamente, mudamos, claro, obviamente. claro. Isso, como os penteados, não é? Eu só já posso pentear das orelhas para baixo, não é? Das orelhas para cima já não tenho muitas opções capilares. Mas conta-me lá, como é que vai a vida, pá?
Pá, A hoje parte desta tive, questão. pronto, a parte desta questão, destas questões existenciais, hoje começámos a gravar mais tarde, exatamente por uma situação que é destas que eu temo sempre que aconteçam lá no aeroporto, de passageiros que perdem as ligações e depois acabamos por ter que ficar lá a tentar corrigir a situação. Mas à parte disso, e já sabes que eu aqui vou colocar sempre aquele elemento pessoal, aquele toque pessoal Uhum. que acabo sempre por sentir, ao fim e ao cabo, com estas situações, porque acabo sempre por ver o lado mais dramático nestas situações, quando os passageiros perdem o voo e têm que pagar. E têm que pagar e tu vês que a quantidade de dinheiro, mas isto também porque a mim toca-me pessoalmente esta situação, ou seja, eu sei a dificuldade que é de ganhar dinheiro e, e quando vejo a quantidade de dinheiro que tenho que pagar Yeah. por causa de um erro, Yeah, yeah, por causa de um erro ou por causa de uma situação que sai fora do controle deles, não é? Deles, dos clientes, dos passageiros. Neste caso em concreto, hoje, por exemplo, tive um passageiro que depois as coisas acabaram por encaixar e acabou por pagar muito menos do que ele estava à espera e à raiz de um erro meu, ou seja, eu enganei-me na data que lhe ia marcar, eu tinha que lhe marcar a viagem para amanhã estamos a falar de dia 12, e sem querer marquei-lhe para o dia 13 e a diferença da tarifa era muito alta, era mais alta do que acabei por conseguir para amanhã, ou para hoje, neste caso dia 12. Uhum. Uhum. Mas o simples facto de lhe dar o preço e ver na cara o desespero, não é? Sentir o desespero dessa pessoa que diz que não tem esse dinheiro, teve que telefonar para alguém para lhe pedir emprestado, percebes? É complicado, mano. É complicado porque não estamos a falar de ir daqui até Leganés, não, estamos a falar de ir daqui até, De tipo, ir de um continente a outro. claro, não É assim é? mesmo. Sim, sim. Uhum. Estás a regressar à tua casa e o homem estava completamente transtornado porque não entendia que o check-in já estava fechado e que tinha chegado antes do voo sair. E eu disse: pois eu entendo isso, mas o senhor também tem que entender que o check-in não fecha 20 minutos antes da partida, não é? Claro, obviamente. Especialmente num voo internacional. Mas ainda assim, ainda tentava, não é? Mas ele estava sereno, porque realmente via que a situação não ia mudar, não é? Eu expliquei-lhe 2 ou 3 vezes essa questão de que o voo já estava fechado, já não havia ninguém para fazer check-in, eu não lhe podia fazer o check-in, o que eu lhe podia fazer era dar-lhe uma alternativa para poder viajar ou amanhã ou na sexta-feira. E pronto, são estas situações que me deixam a mim um pouco... Drenam muita energia, mas ao fim e ao cabo eu estou lá para prestar um serviço e eu gosto desses momentos também porque quando as coisas saem bem, ao fim e ao cabo sentes-te satisfeito e realizado porque pelo menos ajudaste alguém. Claro, resolveste um problema. Isso é Exato, bom. exato. Ficar com Fico. essa sensação de que Sim, resolvemos o sim, sim, sim. problema. Uhum. Sim. Mas tem esse lado escuro, porque vês nos olhos das pessoas, pá, vês o desespero e a maior parte das pessoas não tem dinheiro. Não é a primeira vez que eu vejo isto, tem que telefonar para não sei quem para lhes emprestarem dinheiro, percebes? É, Foi o caso hoje também, assim. Esse. sim, sim, sim. Aliás, eu estava-lhe a dizer que tinha que fechar, eu estava-lhe a Ah, dizer, claro. eu tenho que fechar, por isso tenho que tomar uma decisão, tenho que me dizer o que é que quer fazer, se quer ir para o hotel, se quer ir, porque eu telefonei para o hotel, vi autocarros para ver se havia um autocarro para ir para Lisboa, ou seja, é assim, poder fazer mais, qualquer pode fazer, não é? Ou seja, podemos sempre Claro. fazer mais e mais e mais, mas também temos que marcar às vezes os limites. Exato. E neste caso eu acho que até ajudei bastante e pelo menos é a sensação com que eu fico com consciência tranquila que fiz o meu trabalho. Telefonei para o hotel, pedi a reserva, pedi que mandassem um shuttle para ir buscá-lo ao terminal, para levá-lo ao hotel, para depois trazê-lo amanhã à hora do check-in. E depois há outra questão que também é a barreira linguística, não é? O idioma, embora o português e o espanhol e o castelhano sejam muito parecidos, mas são duas línguas completamente diferentes Claro. e eu acrescento sempre essa dificuldade, não é? Ou seja, vejo
eu às vezes penso, Mas este passageiro era falava angolano, espanhol. era angolano, Ah, angolano, e não acredito que falasse espanhol. mas tu Ahm, falavas com ele em português, eu não? falo, claro, Ok, claro, ok, claro, ok. claro. Mas é essa a questão, não é? Eu vejo na cara às vezes o alívio que as pessoas têm quando chegam Claro, ao ticket desk e eu digo boa noite e ficam, fala português. Ai, ainda bem, ainda bem. claro, claro. Sim, porque ajuda, principalmente em situações Claro, tensas, claro, ajuda a falar no teu próprio idioma, claro. obviamente. Inclusivamente ajuda a ofender no teu próprio idioma e blasfemar no teu próprio idioma. Coisa Claro, que eu não faço. claro. Não, mas Os clientes. talvez eles Ah, sim. sim. Sim, 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 sim. Imagina que algum dia chega, boa noite. Fala português. Olha, vá para a merda, pá, está a perceber? Que é isto, pá? Que tá... Ai, o caneco, pá. Ai, o caneco. mas foi isso O que. Filipe mandou-me, desculpa, Sim, mandou-me há bocado um WhatsApp a dizer: comecei a ouvir hoje o ai, o caneco, pá. sim. E ficou-lhe na cabeça. Sim, o gajo deve-lhe ter ficado na cabeça. Não, mas pronto, Hum, foi isso que aconteceu hum, esta noite e pá, por um lado fico contente de ter resolvido pelo menos a situação. Esse passageiro vai viajar amanhã, muito hum. cedo, isso sim, mas vai chegar amanhã ao seu destino final. Ainda bem. Tenho uma pergunta para ti. Faz. Já há uns meses, há largos meses, falámos sobre, ou falei eu desta questão que não estou nada de acordo, em que agora é moda em Uhum. Portugal, não chamar trabalhadores, senão colaboradores, Os não é? colaboradores. Os colaboradores, não é? Então eu Associates. estava e continuo a estar Aham. em contra e irrita-me, Ah. irrita-me, inclusivamente porque é um eufemismo quase absurdo. Bom, e agora vou-te fazer uma pergunta. Tu estás de acordo com estas empresas que oferecem aos seus trabalhadores, não colaboradores, estas empresas que oferecem aos seus trabalhadores a possibilidade de comprar ações da própria empresa? Isso Qual é a tua acontecia-me opinião sobre isto? isso acontecia-me quando eu estava na Apple. Exato, exato. Tinha esse pacote de. É um benefício adicional. É um Ahm, benefício ou não, não é? Porque o mercado da bolsa é um mercado especulativo. ou seja, como conceito, Eu, eu, se tu eu, não eu não percebo acreditas nada nessa de parte, bolsa. pronto, eu Eu não sei, percebo ok. nada de bolsa. Se realmente se partimos desse princípio, então não. Aliás, há um exemplo, eu conheço um exemplo Hum, de uma das minhas ex-colegas que trabalhámos na loja que se uhum, recusou, ela recusou-se receber esse claro, benefício, entre aspas, não é? claro. Ela recusou, Ou seja, vocês ofereciam-lhes diretamente ou um seja, pacote. a companhia, tanto na parte, digamos, corporate, ou seja, a parte mais digamos, de outros departamentos que não era retail, ou seja, que não era das Uhum, lojas, tinham dentro do pacote de incentivos ou de, digamos, para quando se oferecia o bónus. contrato, não, quando se Uhum. oferecia o contrato já se oferecia como extra, como parte, digamos, de benefício ou extra para melhorar o contrato, oferecia-se um pacote de ações. Uma quantidade de ações, não é? Portanto, tinhas o teu salário mais este X tanto de ações. A grande vantagem que existia nesse sentido era que o empregado podia comprar essas ações, ou seja, descontavas do teu salário uma percentagem, tu escolhias a percentagem que querias descontar, ia acumulando num período de 6 meses, ou seja, cada exercício ia de 6 em 6 meses, e quando a companhia que faz a gestão dessa adquisição dessas ações recebia digamos, a percentagem do teu salário, via quanto é que tu tinhas deduzido e comprava as ações com desconto. Portanto, aí tinhas vantagem. Hum. Ok? A outra questão é, acreditas ou não, ou estás de acordo ou não com o sistema de bolsa, digamos, porque ao fim e ao cabo não deixa de ser um jogo. Estas Não, e o empresas, absurdo que eu encontro é que sim, o próprio e a trabalhador, especulação, não é? o próprio trabalhador é, ah, ajuda a financiar a empresa. Sim, Para que é que eu vou comprar ações de quem me paga a mim? mas houve pessoas que conseguiram
com o dinheiro que conseguiram poupar, porque consegues poupar, porque acabas, Sim, claro, mas depois tens que apresentar também o sim, IRS, exato, tens que porque isso ver, não é claro, dinheiro ou grátis. seja, digamos, é um benefício, mas é um benefício que está, digamos, está sujeito a impostos. Claro, obviamente. Hum, e, mas digamos, a grande vantagem nesse sentido era porque o facto de comprares essas ações com um grande desconto, havia um grande desconto. Podias tu mesmo ver quando é que elas estavam em alta ou quando estavam em baixa. E Ah, tu aí claro. jogavas, não é? Também. Então, se estivessem em alta, depois vendias e houve pessoas que compraram carros, compraram motos, deram entrada para as casas. Eles conseguiram ganhar. Tanto? Sim, sim, sim. Uma entrada para uma casa é uma entrada para uma casa, Sim, não? sim, Luís, mas estamos a falar de um desconto muito alto e pessoas que se podiam dar, Ou digamos, seja, o desconto na compra. Compravas no as ações momento, com desconto. com um desconto. Exatamente. Uhum, Portanto, uhum. eles durante o período, eles viam o período de 6 meses, viam o período mais alto que as ações tinham alcançado e o período mais baixo que as ações tinham alcançado naquele exercício de 6 meses. Então, pegavam no valor mais baixo e a esse valor mais baixo ainda lhe metiam o desconto. Era Hum. uma vantagem muito grande, pá, muito grande. E se tu conseguias fazer a dedução, por exemplo, o máximo era 10%, tu pusesses, se tu fizesses essa dedução a 10%, cada mês saía mais ou menos, dependia do teu salário, está bem, mais ou menos, mas no meu caso era, por exemplo, à volta de 220 euros, mais ou menos. Ou seja, cada mês eu ia acumulando nessa bolsa, ou seja, durante 6 meses, 220, 220, 220, 220. Uma pipa de massa, não? Se eu conseguisse manter Hum. esse nível, porque 10% do teu salário é bastante. Mais, porque à parte disso, talvez tens todos os descontos, não é? Todos o resto de descontos, depois depende do teu nível de salarial, pois é mais ou menos, mas digamos um salário de, digamos, o patamar para um salário entre 1500 e 1800 neto, Líquido. líquido, já estás a falar à volta de 25% de desconto para impostos, mais ou menos. Posso estar enganado, mas eu acho que anda à volta disso. Mas eu não estou de acordo. Eu não estou de acordo. Mas ou seja, Não, porque ofereceram na empresa comprar com 15% de desconto e não sei o quê, as ações, mas eu não, ou seja, estás-te a obviamente debater não. com os teus Eu valores. não estou a debater de maneira nenhuma, não há debate sequer. Isso é Não uma há debate forma, isso é sequer. uma forma de tentar cativar. Não é uma questão de. Ou seja, ou seja, obviamente é um win-win para as duas partes, não é? É uma forma de cativar o empregado, de sentir que, ou seja, de que o empregado se sinta como, digamos, parte da empresa ou dono de um bocadinho da empresa, não é? Uhum. E se essas ações depois tiverem, digamos, se subirem, pois é uma vantagem para o empregado, não é? Mas, Se subirem, claro, obviamente, não é? claro. Eu cheguei a vender, eu E sabes o que é que se passa? cheguei a ter ações com um valor muito alto. Houve pessoas que aguentaram, até à última, até não poder mais, porque houve uma época que as ações não paravam de subir e depois, claro, estavam até à última, até que muitos acabaram por perder, não é? Porque depois começou a descer, não é? Pronto, Ou seja, não há vantagem. mas ganhas sempre porque acabas sempre por comprá-las. Ou seja, elas Com nunca, desconto. exatamente, elas nunca chegaram. Com muito ganhas o desconto que Sim, tinha. mas nunca chegavas a perder tanto, porque ao fim e ao cabo Uhum. nunca chegaram a baixar tanto desde o preço que as compraste, não é? Ou seja, esse valor não, digamos que não perdias assim tanto dinheiro. Uhum. Mas para isso é preferível que as empresas, cada ano e nos anos que têm grandes Claro. benefícios, dê um pouco, sem que nós tenhamos a necessidade de comprar ações. Que eles tenham essa parte de Aham, premiar, porque se eles têm grandes benefícios, yeah, é fruto do trabalho dos trabalhadores, não é? claro. Ou Eu seja, tu acho que isso seria mais renunciaste, justo. renunciaste a Não, isso? não renunciei, quer dizer, Ok. eles mandaram um mail para quem quisesse, Ok. obviamente. Eu não quero, obviamente. Mas é um valor atrativo ou nem por isso? Não faço a mínima ideia, não sei. Sei que podíamos comprá-las com 15% de desconto, mas nem sei quanto é que é, nem Nem como é, quantas nem ações são? faço a Ok, mínima ideia. ok.
Sim, eu também, eu quando fiz eu quando fiz um seguro, por exemplo, com a Mafra, isto já há muitos anos, Hum. seguro de carro, também Amém. foi-me oferecido um pacote de ações muito pequeninas, mas tinha um valor quase residual, ou seja, aquilo Uhum. desceu tanto que nem valia a pena, acabei por vendê-las através do meu banco. O meu banco tinha um serviço de broker e acabei por vendê-las porque já não tinha sentido guardar aquilo, porque era tão baixo o valor e tive aquilo durante bastantes anos e nunca subiram. E durante os anos todos que tiveste isso, não te deu mais, ou seja, Não deu não, nenhum rendimento, não, e a zero. parte disso, não te deu nenhum rendimento, portanto não tiveste Não perderam, ou seja, o nenhum valor. encargo fiscal. Não, Hum. o valor que elas ou seja, o valor que me foi, quando me foi oferecido, elas tinham um valor, não era muito alto, mas tinham um certo valor, e depois ao longo dos anos foram baixando cada vez mais e ficaram um valor completamente ridículo, não é? Só que eu não sou também de. Não é um sistema que eu. Para já não é uma coisa que eu tenha dinheiro, sim, para soltar, Yeah. para investir. Mas Sim, há dinheiro pessoas. para empatar, não é? Porque é dinheiro empatado Não, que está. as pessoas. Normalmente o conselho que dão às pessoas é. Ou seja, se tu queres meter-te nisto, tens que guardar, pode ser 1000, pode ser 2000, pode ser 3000 euros, mas é dinheiro que tu saiba, ou que tu não vais precisar, que tu não precisas desse dinheiro mais. Ou seja, é dinheiro perdido, basicamente. Ou seja, se te queres meter neste mundo de investir na bolsa, ou seja, guarda 1000 euros, guarda 1500, guarda 2000, mas tem em conta que é dinheiro que podes eventualmente perder. Não estou em situação de perder 1000 euros nem Não, 2000. exato, mas exato. Ou seja, essa é a questão, não é? Não podes pensar nisto, não te podes meter neste jogo, não é? Com, se as tuas poupanças são de 1000 euros e não tens outro dinheiro mais, ou seja, o que tu poupaste são 1000, jogar esses 1000, porque ficas sem nada, não é? Depois uma situação de urgência, não tens por onde Claro, recorrer. essa é a questão. Por isso, mas claro, muita gente não pensa assim. Mas estes grandes investidores que jogam a um nível muito, muito alto, pois têm dinheiro para perder. Mas Milhões, isso é a vida deles, obviamente. claro. Mas estão em cima daquilo, estão em É cima da aqueles jogada trabalhos, ao claro, segundo. Pá. claro, eles sabem como é que aquilo vai. Falando de ações, eu no outro dia vi de novo aquele filme, uma espécie é um filme documentário, mas pronto, que fala sobre o crash de 2008, não é? Que tem Qual é o com filme? o Christian Bale, com o Brad Pitt, Sim, sim, sim. Mas é um filme mesmo. é um filme, é um filme. Sim, tem assim Filme, claro. uma dinâmica assim como se fosse um documentário, Hum. mas e o filme é super interessante, pá, mas Sim, também sim, interessantíssimo. te deixa também em estado de choque quando como vês que as coisas funcionam naquele mundo, pá, é um mundo sujo, pá, é um mundo completamente desprezado, pá, Isso foi a crise de 2007, 2008, que vendiam dívidas. era, compravam os Claro, créditos maus, claro. digamos, iam juntando e davam crédito, Compravam os créditos mas das pessoas davam, que eles sabiam que não podiam pagar. mas davam crédito a toda a gente, não Claro. faziam nenhum tipo de filtro. Havia pessoas que, claro, depois acabavam por comprar 3 e 4 e 5 casas, porque conseguiam créditos extra e sinestro, não é? E, e quando chegou o momento de ter que pagar, não é? Porque depois as empresas começaram a quebrar e os bancos começavam a reclamar os créditos e ninguém tinha dinheiro para pagar. Os bancos Esse, assumiram esse desde o. filme, como é que se chamava esse filme? Pá? Estou a ver se Ok. consigo. Porque esse filme é interessantíssimo porque é o que tu dizes. É um filme que, que é muito didático. Eu acho que é um filme que explica muito Sim, bem o que foi essa crise financeira de 2007, 2008. sim, 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 Foi sim. uma autêntica, foi uma ruína para milhões de pessoas, Não, principalmente mas nos Estados Unidos. pessoas que passaram, É no claro, mundo, é no pessoas mundo. que passaram, pá, e tem imagens que são tristíssimas, porque vês imagens de pessoas que têm uma casa e Uhum. de repente deixam de ter uma casa e têm que Claro, viver no carro. não tem Famílias nada. Sim, sim, inteiras sim, 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 viverem sim. na pobreza. Uhum. Os Estados Unidos têm esta. Bem, é um país fantástico, é um país incrível,
Mas depois tem esta coisa de que É um território incrível. a maior parte das pessoas vivem. Geograficamente é um território Sim, incrível. sim. Mas como nação é uma perdição. É uma coisa tão triste, pá. A maioria das pessoas vivem no limite da pobreza, pá. Claro. Sim, Ou sim. seja, vivem, o que eles dizem, eles têm uma expressão para isto, que é living paycheck to paycheck. Ou seja, Sim. vivem de salário a salário. Ou seja, o dinheiro Sim, que eles têm, ou seja, recebem, esse dinheiro é o que lhes dá para viver durante aquele período. Sim. Acaba Vivem ao dia. viver ao dia, Já está. exatamente. Já está. Mas o que eu gosto de ti, pá, é que tu pões palavras, às vezes eu solto as expressões que não têm sentido e tu consegues pôr em palavras. Eu gosto que tu gostes de mim. Com isso já estás. Já está. Nós estamos aqui para nos ajudar e já está. Eu Mas pronto, sim, sim. continuo à procura do filme. Dá-me só um segundo que Sim, eu vou sim. Da encontrar. crise. Sim, é um filme Crise de. que está no Netflix La e grande que aposta. A grande aposta. é isso, sim. Sim, eu não sei. O Brian Gosling também. Exatamente. E o Steve Carell também. Steve Carell, sim, são todos atores Sim. conhecidos, pá. Sim. E pá, é um filme que te The deixa. Big Short. The Big The Short. Big Short. É, porque o Big Short, o short é uma expressão que eles utilizam para no mundo da bolsa. Ou seja, Ok. que eu ainda não entendi bem, porque eles falam dessa expressão, eles mencionam essa expressão constantemente. E obviamente alguém entendido nestas questões económicas de bolsa e tudo isso sabe perfeitamente qual é a expressão, mas e aliás eles explicam no filme, eu não sou capaz de explicar, porque é uma expressão que eu ainda não entendi a 100% realmente o que é que quer dizer. Isto aconteceu também, sabes com o quê? Com esta empresa de jogos que se chama Game. Eu se calhar por aí consigo explicar melhor. Tu não sei se se soubeste que isto aconteceu. Ou seja, basicamente é apostar que uma determinada empresa, ou seja, o short the stock é apostar numa empresa de que vai quebrar, ou seja, que falir. vai falir, exato. Ou seja, é atribuir um valor tão baixo às ações, é fazer com que as ações baixem de tal maneira, Deixam exato, para depois aquilo acabar e eles conseguirem comprar, ou seja, eles compram, comprar uma empresa por uma bagatela. exatamente, ou destruí-la diretamente, levá-la à falência. O que é que aconteceu com esta questão do game? Espero fazer sentido desta explicação, mas pronto. Porque eu também não sou nenhum expert e ouvi esta história tantas vezes. A questão foi a seguinte, que houve um grupo de pessoas que não eram brokers, não eram pessoas ligadas à bolsa, que investiam de forma amateur, ou seja, eram amadores, mas que se organizaram através de, não sei se foi através de um portal ou de um fórum, ou seja, eles tinham uma forma de comunicar e eram muitos utilizadores, mas havia um que sabia. Havia uma pessoa que sabia bem o que estava a acontecer e deu-se conta do padrão de descida dessas mesmas ações, mas viu que estava a ser provocado. Mas o que está a acontecer aqui? Então o gajo começou a mandar mensagens nesses fóruns de pessoas, comprem estas ações, comprem estas ações, comprem estas ações. O pessoal começou a comprar ações. E de repente houve um dia que as ações começaram a subir e não paravam de subir. Houve pessoal que ganhou milhões de... Ou seja, o gajo inverteu a tendência dos outros. Exatamente. E então houve brokers que ficaram à rasca porque não tinham o dinheiro para pagar. Para poder pagar esse valor dessas ações. Então perderam muito dinheiro. Então o que aconteceu? Isto criou uma guerra aberta entre o pessoal que trabalha em Wall Street contra estes amadores e basicamente o que aconteceu foi que conseguiram, digamos que a empresa que tinha o poder dessas ações, não é? O que fazia, digamos, de intermediário, acabou por não pagar absolutamente nada aos que conseguiram, aos que não venderam as ações, acabaram por perder esse dinheiro. Os que conseguiram vender antes, conseguiram recuperar. Mas os que estavam à espera até à última da hora que as ações continuassem a subir, não sei, estou a simplificar, é uma história muito simplificada, mas é uma história muito interessante nesse sentido porque acabou por expor o trabalho sujo que muitas vezes fazem
mas que é perfeitamente legal, pelos vistos. Permitem digamos, as leis de transações permitem que estas coisas aconteçam, mas isto acontece nos Estados Unidos, pá, é destas coisas, não sei. Sim, é um país ultraliberal e já está. Yeah. Já está. E ali. Mas é isso, pá, este tipo de coisas acabam por arruinar vidas. Sim, sim. Arruinam O meu primo vidas de Porto inteiras. Rico, o meu primo de Porto Rico, Miraldino, explica muito bem qual é a filosofia dos Estados Unidos. Sim, Quem tem, quem não tem, está mal. sim, totalmente. E é assim, já está. Há outro filme que é mais antigo, que entra o Vin Diesel ainda antes da época do Fast and Furious, e entra o Ben Affleck também, e depois entra também outro gajo que também é conhecido. A ver se eu consigo. Mas é um filme bastante antigo, mas que também explica um pouco, não nesta tessitura, ou seja, não nesta situação que aconteceu em 2007, porque é muito antes de 2007, mas explica estes jogos que fazem estes brokers, não é? Esta malta que... O Wolf of Wall Street, Sim, é a mesma coisa, sim. com o Leonardo DiCaprio. Está baseada numa personagem que... Não, esse gajo existiu mesmo. Existe. E dá conferências agora, pelo mundo. Exato, o gajo esteve preso durante muitos anos por fraude. E pá, estes filmes são muito bons, pá. São filmes interessantes de ver, porque acabas por... Eu acho que à medida que quantas mais vezes vês os filmes, acabas por entender o sistema. alguma coisa. Acabas por entender alguma coisa. Exato. Porque eu continuo a não entender a cena, pá. É uma coisa... Não sei, pá. É como esta coisa da criptomoeda, não é? Mas ouve lá, tu não tinhas alguém que Não, eu já disso? prefiro. Sim, tinha alguém, mas tendo visto a tendência do que está a acontecer ultimamente, eu acho que essa pessoa já não vai querer falar connosco sobre isso. Claro. Porque Não, mas seria interessante. sim, seria mas é questão O problema, aqui... eu no outro dia ouvi um senhor a falar, porque, por exemplo, isto da questão da bolsa que nós estamos a falar, Sim. há um organismo que em Espanha, o CNMV. Ele Consejo Nacional de Mercado de Valores. Comisión Nacional. Comissão Nacional de Mercado de Valores. Ou seja, Comissão Nacional de Mercado de Valores, que controla estas questões e que fiscaliza esta questão. A história das criptomoedas é que o órgão fiscalizador das criptomoedas são eles mesmos. Não é nenhum órgão independente externo. Exato. Não, essa digamos, é a grande base claro, da criptomoeda. É a descentralização dos poderes económicos. Mas o Yanis Varoufakis, nosso grande amigo Yanis Varoufakis, explica muito bem e de uma forma que tu podes entender perfeitamente, e qualquer pessoa que o ouça o entende perfeitamente. Ele está contra a criptomoeda, claro, porque o argumento que ele usa sempre é o seguinte: o que é que acontece? Ou seja, se a criptomoeda é limitada em termos de quantidade, se essa quantidade só se concentra nas mãos de alguns, o que acontece com o resto das pessoas que não têm criptomoeda? Exato. Se o sistema colapsasse, são escravos dessas... Claro. Exatamente. Porque não há forma... Ou seja, ele por um lado, obviamente ele é crítico de todo este sistema capitalista em que vivemos, não é? E ele explica que em casos de crises financeiras, os governos são capazes de injetar dinheiro e aumentam a produção de dinheiro para conseguir equilibrar os mercados. Com a criptomoeda isso não seria possível, porque a criptomoeda está limitada, não há forma de criar mais, especialmente com o Bitcoin, neste caso, não é? E é isso. Então, esse exemplo que tu estavas a dar, digamos, essa pessoa que eu tinha referência é um ávido, digamos, fã da criptomoeda, portanto eu não sei se ele estaria disposto agora eu acho que com os últimos escândalos que têm acontecido. É que tem havido com cada uma, Luís, tem havido com cada uma. Tremendo. Eu sigo uns quantos youtubers, especialmente um em concreto que tem o user CoffeeZilla. Este gajo é um craque, é um as
a pôr a descoberto estas fraudes, porque muitos Quer dizer, deles desmascarar esta gente, não? exatamente, porque muitos deles já são estes esquemas piramidais, não é? De fraude, não é? Claro. Tipo o É uma- Madoff e essa história, não é? sim, é uma coisa, não sei, epá. Não, o capítulo eu até começo a entrar comichão com estas coisas. À parte de que reconheço, obviamente, que não Ah, entendo absolutamente nada disto. mas o Não problema, entendo, não mas, mas, entendo. mas, É há, muito complexo para mim. mas há que entender um pouco, Luís, sabes porquê? Para Não, podermos, claro. ou seja, para poder ser crítico e para dizer eu não gosto disto, porque Não, a não é sensação, só para ser crítico, é também para estar à defesa e saber o que é que claro, vem para mas tomar saber, umas decisões, não é? exatamente, por isso há que Não entender um pouco, e não se por sentirem muito enganados. estúpido que seja e por muito absurdo que seja, temos que entender um pouco, pelo menos Mas para eu entender. ante a ignorância e o ceticismo, a minha arma, a minha defesa é dizer que não. Não, não quero, não quero. Não, e eu acho que fazes bem, eu também sou assim, eu não penso, por exemplo, para mim a criptomoeda, eu sei que há muita gente que ganhou milhões disto e são multimilionários porque aproveitaram, mas ao fim e ao cabo não deixa de ser uma coisa especulativa, Exatamente. é uma, é uma, é uma coisa que não é reconhecida pelos mercados, não é? E, hum, e é especulação, ou seja, é uma coisa, não é real. Não, não, não. É que Isso é, não é que existe. é essa questão, não é? Não é real. Então, epá, se não é real, não dá, Sabes o que é real? não dá Sabes o para que é usar real? Este espaço quinzenal que nós temos aqui. este espaço, pá. E eu aproveito, eu acho que o meu amigo está a ler uma mensagenzinha que eu lhe mandei, em que eu lhe digo, caro amigo, temos que ir terminando, Não vi a porque é mensagem, mas, tarde, mas não faz mal. é tarde Bom, já é uma e 40 da manhã aqui em Madrid. exato, exato, e amanhã tenho Eh, um dia, eh, olha, exatamente, dentro de 23 horas ah, e 40 minutos, dentro de 23 horas e 40 minutos, tenho que apanhar um comboio para Barcelona. muito bem. Boa Mas antes viagem, disso meu tenho uma data amigo. de recados que fazer. Uma data de recados que fazer. Boa viagem. Obrigadinho. Todos os nossos ouvintes e espectadores, obrigado por estarem aí. Muito obrigado, como Eh, sempre. Como sempre, exatamente. E, e nada, mais um episódio. Obrigado por estares aí, meu caro amigo. Obrigado, E, caro amigo Hugo. e vamos nos despedindo até para. Vamos despedir até à próxima e beijinhos para todos e para todas. E hoje uma menção especial Especial. ao meu amigo, especial ao Salvador, para o António Salvador, que há uma data de tempo que não sei nada dele. Epá. Eu acho que ele continua a ser nosso ouvinte, Sim. mas um abraço para ele. Epá, e mais uma vez, porque eu acho que deveríamos, pelo menos nas próximas 24 semanas, eu gostava de me pedir desculpas ao Ivo outra vez, pá, porque um dos nossos ouvintes Sim, mais vamos fiéis, que esperar. esteja à espera Vamos esperar. 24 semanas por uma resposta. Mas pronto, vai ser a última vez, senão o gajo também vai dizer que somos uns chatos do graça. Hugo, até à próxima, pá. Um abraço. Até à próxima. Beijinhos. Beijinho. Tchau. Força aí, não comprei ações. Tchau. Não. Renúncia. Renúncia.